Olá, queridos, Pastor Pedro e Pastor Anaile aqui celebrando com você o B-Day da minha igreja na cidade. É isso mesmo, estamos celebrando um ano de favor de Deus sobre nós como família espiritual. E esse é um tempo para nós celebrarmos, um tempo especial. Estamos celebrando uma história de mover de Deus e de edificação. E essa tremenda história que começou no dia 4 de junho de 2023 e nesse dia não tínhamos a ideia do quanto que o Senhor faria entre nós em tão pouco tempo. Parece que foi ontem, mas já estamos celebrando um ano. Somos ainda um bebê, mas cheios de paixão por servir ao Senhor na visão de edificação que recebemos de Deus e que traduzimos como a nossa visão é edificar uma igreja de discípulos equipada para o serviço, expandindo o reino de Deus e assim conquistando essa e a próxima geração. Com essa paixão e visão, temos servido ao Senhor em fé, centralizando Cristo, temos treinado líderes, ensinado a palavra e vivendo a vida da igreja, como estamos exatamente agora, nesse momento de casa em casa, porque afinal somos uma igreja em células. Para celebrar esse aniversário, nós teremos um dia especial, dia 29 de maio, iniciando o nosso Renovo 2024, a nossa principal conferência. Teremos a primeira ordenação ao ministério pastoral da minha igreja na cidade, mas pastores serão levantados entre nós e receberão o reconhecimento do trabalho que eles já têm realizado na edificação da igreja pela graça de Deus. Também vamos celebrar, nesse aniversário de um ano, a expansão da nossa igreja, porque estamos rompendo os limites de uma cidade e região. Você sabe, em tão pouco tempo, estamos alcançando mais 7 cidades. Curvelo, 7 Lagoas, Rio de Janeiro, Petrópolis, Juiz de Fora e Vila Velha e São Paulo. Cremos que isso é apenas o começo, porque nós alcançaremos certamente nos próximos anos as capitais e centenas de cidades do país. Celebramos o novo prédio para o campus em Ribeirão das Neves. Vamos, no mês de agosto, provavelmente na segunda semana de agosto, inaugurá-lo. Você vai lembrar que no encerramento do nosso último jejum, nós levantamos uma oferta de R$ 107.630,99. Celebramos a sua generosidade. E agora, nessa calamidade no Rio Grande do Sul, decidimos separar todas as ofertas levantadas em um dos nossos cultos de celebração em todos os campos e arrecadamos o valor de R$ 10.650,68. Fizemos essa contribuição para a Igreja Brasa Church em Porto Alegre. Mais uma vez, colocamos o amor em movimento, sendo resposta. Somos uma igreja em constante movimento. Você pode perceber, no final do mês de junho desse ano, estamos alcançando 500 células, 500 pontos de luz espalhados no meio do breu das cidades. Isso é algo para celebrarmos muito, porque é uma grande conquista, é a realização de um sonho, há um grande mover acontecendo entre nós. E nós não vamos parar, nós vamos permanecer avançando e vamos fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Essa igreja não vai parar e ela vai estar em constante movimento. E aí a gente quer aproveitar esse encontro aqui com você na sua célula e compartilharmos algo para edificar a sua fé, encher o seu coração de paixão, ampliar a sua visão, como ser uma igreja em constante movimento. Em primeiro lugar, é sendo uma igreja em que Deus se manifesta. Em Atos, no capítulo 9, versículo 31, a palavra diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria.
Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E nós vamos de fato continuar sendo uma igreja que para e se planeja, que tem uma estratégia. Nós somos organizados, nós nos reunimos, nós paramos, nós pensamos a igreja. Isso é muito importante para uma igreja. E nós queremos sim, cada vez mais, investir em infraestrutura, mas o que toca as nossas vidas realmente é o poder de Deus. O que toca a minha e a sua vida é a manifestação da presença de Deus. Nós cremos, nós oramos por isso e nós não vamos parar, porque Deus vai manifestar, Deus vai se manifestar na reunião de cada célula, Deus vai se mover em cada culto, em cada atividade do Avance, do Nexo, do Plug. Deus vai se manifestar entre as mulheres no Favorecidas, entre os homens no Livres. Nós vamos ver a glória de Deus entre as crianças, no Cidade Kids, no campus online. Certamente Deus vai se manifestar. Os médicos, eles têm o seu valor. Terapia tem o seu valor, os livros têm o seu valor, o conhecimento tem o seu valor, mas acredite, o que muda as nossas vidas de fato é o poder do Espírito Santo. E ao sair dessa reunião de célula ou dos nossos cultos, você não vai sair sendo o melhor em história, em economia, em política, porque nós não nos reunimos simplesmente para ouvir uma palavra, uma palestra interessante, mas nós nos reunimos principalmente para experimentar a manifestação do Espírito. E assim como a igreja em Atos, nós também somos uma igreja encorajada pelo Espírito Santo. O mover de Deus permanece sendo o nosso maior patrimônio, aquilo que nós temos de mais precioso, de maior valor, e de fato nós respondemos como Moisés: se o Senhor não for conosco, nós não sairemos desse lugar. O que vai transformar a sua casa é a glória de Deus. O que vai transformar a sua vida é a presença manifesta de Deus. Nós queremos cada vez mais o mover de Deus entre nós. E hoje é um dia que nós queremos te encorajar como célula a orar por isso. Senhor, se move com mais intensidade, se mova com mais liberdade entre nós. Nós vamos clamar, nós vamos crer por isso. E nós não vamos parar. Nós vamos continuar nos movendo, porque nós somos uma igreja que foca naquilo que é principal. E o principal é a manifestação de Deus entre nós. Em segundo lugar, nós permanecemos sendo uma igreja voltada para as pessoas. A excelência certamente tem a sua importância. O som, a iluminação, mas tudo isso serve como uma forma de criar um ambiente saudável para aquilo que é mais importante, que é abençoar as pessoas. Nós permanecemos sendo uma igreja que ama pessoas, que não fica constrangida com quem senta do nosso lado ou com o passado e a história dessas pessoas, porque nós cremos que o nosso passado não conta para Deus e que Deus tem um futuro de glória, porque Ele é o Deus da segunda chance. Porque só faz sentido Deus se manifestar para as pessoas, para os corações, não para cadeiras ou para o som, para a iluminação, mas Deus se manifestando na vida de pessoas, amar e servir, não pode ser simplesmente uma frase de efeito entre nós, mas precisa ser de fato uma realidade no nosso meio. Nós somos uma igreja que nós não celebramos as nossas imperfeições, mas de fato nós reconhecemos a nossa humanidade. A gente não celebra o pecado, nós queremos realmente tirar nota 10, mas nós dependemos do poder do Espírito Santo. E eu declaro que nós somos uma igreja avivada, cheia do poder de Deus, mas que ama pessoas. Nós amamos servir pessoas, Deus se manifestando através de gente. E eu não me assusto com a história das pessoas, o que Ele fez, o que aconteceu com ele, com ela. Para mim, não é mais novidade, porque ser humano precisa de Jesus Cristo mesmo. Ser humano precisa do poder de Deus. É o poder de Deus que transforma uma pessoa. Mas Deus usa pessoas. Ele usa gente como eu e como você para serem instrumentos para que isso aconteça. E nós não vamos parar. Nós vamos nos manter como uma igreja em movimento, porque aquilo que importa para Deus importa para nós, pessoas. Em terceiro lugar,
somos uma igreja centrada em Jesus e na sua palavra. Lá no Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 38, diz, Jesus dizendo, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ainda no Evangelho de João, no capítulo 15, nos versos 4 e 5, aquele texto que eu amo, Jesus dizendo, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. E aí no verso 5, Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Então veja a construção que nós estamos fazendo aqui nessa palavra. Queremos ver o mover de Deus crescendo entre nós, o poder de Deus se manifestando em pessoas, mas pessoas que permanecem em Jesus. Como vamos ser essa igreja que avança? Como que seremos essa igreja em movimento? Quando centralizamos Cristo em tudo que nós fizermos. Nós vamos pregar Jesus, mas o Jesus revelado nos evangelhos, o Jesus das Escrituras, o Jesus que a Bíblia diz que tem poder, que tem compaixão pelos enfermos, que veio para buscar e salvar aquele que está perdido, aquele que realizou uma obra poderosa, suficiente para nós na cruz, o Jesus que ressuscitou, aquele mesmo que nos dá a vida eterna, o Jesus que a Bíblia diz que um dia voltará e o Jesus que um dia estaremos e viveremos com Ele eternamente. Jesus Cristo precisa ser conhecido, pregado, e essa igreja, ela vai sustentar esse testemunho. Ela vai pregar esse Jesus como alguém que tem poder para transformar histórias, mudar destinos, transformar as nossas vidas. Essa igreja não vai parar pelo poder de Deus, porque ela vai de fato avançar, o mover de Deus crescendo, tocando pessoas, abençoando pessoas e pessoas que experimentarão um novo nascimento e permanecerão em Cristo. Nós celebramos os nossos visitantes, estamos agora no mês de maio de salvação, celebramos os visitantes nos cultos, nas células, celebramos hoje cada uma dessas pessoas que estão nos visitando nas nossas células, mas celebramos muito, celebraremos ainda muito mais cada apelo, cada vida que experimenta um novo começo, cada batismo, cada resgate, cada consolidação. Estamos edificando uma igreja para as pessoas, mas não para elas simplesmente se sentirem bem entre nós, mas uma igreja para as pessoas experimentarem novo nascimento e uma vida transformada. Esse é o nosso alvo, deve ser o objetivo, o alvo de cada membro da minha igreja na cidade, levar pessoas a conhecerem a Jesus, levar pessoas a nascerem de novo e a terem uma vida transformada pela graça de Deus, e assim nós vamos avançar. É essa igreja que permanece avançando, uma igreja em que os membros vivem na prática, no seu dia a dia, o Evangelho da Graça, nos seus lares, no ambiente de trabalho, nas academias, colégios, faculdades. Imagine comigo, se cada pessoa, de fato, entre nós, cada membro da minha igreja na cidade, se expressar como um discípulo de Jesus. Isso vai trazer um impacto na vida das pessoas que estão à nossa volta. E eu creio que essas pessoas que nós encontraremos na nossa jornada, elas serão impactadas por ver o testemunho nas nossas vidas. E esse é o caminho verdadeiro para a transformação da sociedade. Uma igreja que vive o Evangelho de Jesus, não apenas aos domingos, mas também de segunda a sábado, uma igreja vibrante na semana, e como consequência disso, mais pessoas estarão nos nossos cultos, mais pessoas estarão nas nossas células, como resultado do seu testemunho, do nosso testemunho. Eu quero ler com você, para a gente ir concluindo, o texto que está lá em Atos,
Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos aí essas marcas dessa igreja em movimento, essa igreja que avança, essa igreja que é poderosa. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. As pessoas virão à igreja, virão às nossas células por sua causa, mas permanecerão por causa de Jesus Cristo. E eu tenho a convicção de um futuro maravilhoso para a nossa igreja, porque você é um discípulo de Jesus muito mais de segunda a sábado, não apenas aos domingos. Eu quero que as pessoas percebam que eu sou um discípulo de Jesus. Quando eu entro na academia, quando eu sento num restaurante, quando eu entro no avião para viajar, quando eu entro numa loja, e eu oro também para que esse seja o seu foco, refletir Jesus Cristo. Somos uma igreja em que as pessoas evangelizam com a sua própria vida. Então não vamos parar, porque você vai representar Jesus Cristo por onde você for. E nós oramos para que você seja instrumento de Deus. Oramos para que você seja aquela pessoa em que as outras pessoas amam estar com você, amam andar com você. Através da sua vida, elas irão se apaixonar por Jesus. Através da sua vida, essa igreja irá se movimentar. Nós não vamos parar, nós iremos nos movimentar porque confiamos no poder de Deus, serviremos as pessoas e exaltaremos o nome de Jesus. Nós vamos avançar nos próximos anos porque vemos essa igreja em movimento. É esse movimento que queremos experimentar. O mover de Deus impactando pessoas, pessoas nascendo de novo e sendo transformadas, vivendo o Evangelho de Jesus e assim trazendo mais pessoas para a presença de Deus. E eu tenho a forte convicção de um futuro maravilhoso para a nossa igreja. Eu vejo os nossos campos se expandindo e crescendo, novos campos nascendo, as células entre nós se multiplicando, o campus online forte, relevante, influente. Há muitos sonhos no nosso coração para os próximos anos que estão diante de nós, através do nosso Instituto Mix Social, através da Casa Esperança, do Projeto Ponte, enfim, da escola que abriremos em 2025. Mas hoje viemos aqui celebrar com você um ano de Minha Igreja na Cidade. Eu sei que certamente você tem muitos testemunhos para compartilhar, experiências que você teve com Jesus através da nossa igreja. E hoje é um dia de ações de graças, porque o nosso coração está cheio de gratidão pela vida da minha, da sua, da nossa igreja na cidade. E hoje também viemos te fazer um convite para estar no Renovo. São 10 anos de Renovo, um ano da minha igreja na cidade, e essa será a nossa maior e mais importante conferência até aqui. Teremos o Renovo Kids, as inscrições das crianças são gratuitas, elas precisam apenas se inscrever, crianças de 2 a 9 anos de idade, não é isso? É isso aí. Então são dias proféticos e a palavra que está no nosso coração para o Renovo 2024 é legado. Imagine uma corrida de 4 por 100, assim é a vida cristã, é uma maratona. E o trabalho de equipe é revelado nessa corrida, porque cada atleta corre 100 metros, cada atleta representa uma geração. A responsabilidade de cada um é passar o bastão para o próximo à sua frente, porque a vitória de um é a vitória de todos.
Quando uma geração deixa cair o bastão, a geração seguinte tem muita dificuldade em terminar a corrida. Quando uma geração não sabe como transferir o bastão, muito tempo é perdido. Os vencedores são aqueles que passam o bastão com eficiência e no melhor tempo. Assim, todos sobem no pódio. E eu creio que o Senhor está se movendo entre nós. E nós não queremos falhar em passar o bastão, o legado adiante. Mas você também não pode falhar em receber o bastão. Se você deseja ser participante desse mover geracional, se você quer ser participante, protagonista do mover de Deus nos nossos dias, eu não estou apenas te convidando, nós viemos aqui também te convocar para estar conosco no Renovo. Se esforce, se organize, priorize, aplique fé, mas venha estar conosco, faça sua inscrição com urgência. E por último, nós queremos também te convocar e convocar toda a sua célula para celebrarmos todos juntos em uma grande festa, o aniversário de 1 ano da minha igreja na cidade. Será lá em Santa Luzia, fica mais ou menos 20 a 25 minutos do Campus Pampulha, no Arena Gran Hall, dia 1º de junho. Esteja lá com a sua célula, quem sabe você não faz a camisa da sua célula. Enfim, os portões já estarão abertos a partir das 16 horas, mas a celebração começa mesmo às 18 horas. Nesse dia vai estar com a gente Gabi Sampaio e o Davi Silva, representando aí 2 gerações. O nosso tema é legado. Estarão os nossos convidados do Renovo também ministrando, nossa equipe de pastores, a nossa liderança e, claro, você com os seus convidados. Porque é dia de festa, é seu aniversário também. Teremos uma programação especial para as crianças, teremos vários food trucks com muita comida, o estacionamento que provavelmente vai ser pago de 10 a 20 reais, vai ser o valor, ok? Mas esse é um dia de você celebrar essa história, que você faz parte, de levar com você amigos, vizinhos, familiares, quem você encontrar pela rua, pega pela mão, coloca no carro e leva. Mas nós queremos que essas pessoas testemunhem do mover de Deus entre nós, certamente serão impactadas e haverá muita salvação. Essa é a história que estamos escrevendo juntos. E o dia 1º de junho é dia de celebrar. Será um dia inesquecível, memorável, um dia que ficará para sempre gravado na memória do nosso coração. Amém? Nós amamos vocês e esperamos vocês no Renovo e no aniversário da minha igreja na cidade, no dia 1º de junho. Você não pode ficar de fora disso, porque essa é uma história para ser celebrada.